Olá, queridos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? Eu acho muito importante resgatar esse tema nesse momento político tão conturbado que nós estamos vivendo, em que parece que a igreja está mais engajada politicamente do que nós estamos acostumados a ver. Eu gostaria de começar essa reflexão lendo na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Primeiro é preciso dizer que quando eu falo da igreja, eu não estou me referindo especialmente à igreja como uma instituição local, como um grupo de pessoas que se reúne num templo. Eu me refiro especialmente à igreja formada por todos aqueles que são salvos em Cristo, por todos aqueles que creram no Senhor Jesus como seu Salvador e por isso passaram a fazer parte desse corpo de Cristo que é a igreja do Senhor. Nesse sentido, a igreja é invisível, porque só o Senhor Jesus conhece realmente aqueles que são seus. No meio de tantas nações e de tantas denominações, o Senhor Jesus sabe aqueles que são dele. E é essa igreja que eu me refiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, nesse capítulo 2, traz uma característica fundamental da igreja. Ele diz que nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Isso significa que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós estamos caminhando para a nossa pátria celestial. Ficaremos aqui por pouco tempo, mas não somos deste mundo. A esperança da igreja está em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Recentemente eu vi em uma manifestação uma faixa em que estava escrito: a nossa fé está em Jesus, mas a nossa esperança está no presidente da República. E eu comecei a me perguntar, em que momento a igreja do Senhor deixou de colocar a sua esperança em Cristo para colocá-la em políticos? Se não toda a igreja, mas parte dela. Em que momento isso aconteceu? Porque a igreja está colocando a sua esperança no mundo político. Como cidadãos desse mundo, e nós somos cidadãos desse mundo, embora não sejamos daqui, nós temos dupla cidadania, nós devemos esperar dos políticos e de todos os governantes que eles façam governos justos, governos voltados para o bem-estar social. Devemos orar para que os nossos governantes governem com justiça. Mas como igreja do Senhor, nós nada podemos e nem devemos esperar do mundo político, porque eles nada têm a nos oferecer. Esse mundo, segundo a própria Bíblia diz, é um território ocupado pelo inimigo. Mas esse inimigo não é de carne e sangue, esse inimigo é um inimigo espiritual. E da mesma forma como ele é espiritual, as armas que nós vamos usar contra ele não são armas carnais, mas são armas também espirituais. Talvez os discípulos de Jesus pensassem, quando Jesus veio a esse mundo, que o maior inimigo que eles tinham era o Império Romano. Mas Jesus nunca deu sinais de que iria lutar contra o Império Romano. Quando os judeus foram prendê-lo, Pedro investiu contra um dos soldados e Jesus disse a ele: Pedro, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Jesus não estava preocupado com o Império Romano, com aquele império passageiro, com aquele reino transitório. Jesus estava preocupado com o verdadeiro problema da humanidade. Porque o problema da humanidade é muito mais profundo, vai muito além dos reinos deste mundo. Jesus estava preocupado com o império do pecado, com a corrupção da natureza humana. Ele estava preocupado com o afastamento de Deus. Essa era a verdadeira preocupação de Jesus. No passado, Deus levantou homens para livrar o povo de Israel do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico. Mas a situação da igreja hoje difere muito da situação de Israel naquele tempo. Nós não estamos cativos de governos humanos. Nós queremos sim a nossa redenção completa. Essa é a nossa esperança. Nós queremos voltar para casa. Mas quem pode fazer isso por nós não é nenhum político. Quem pode fazer isso por nós é o dono da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que prometeu que viria nos buscar e nos levaria para o lugar que Ele está preparando para nós.
Jesus não prometeu uma espécie de mini reino de Deus na terra. Ele nunca disse aos seus discípulos: vão, conquistem cargos políticos, por meio dos quais eu vou implantar o meu reino nesse mundo. Ele não disse isso. Ele disse: vão e preguem o evangelho. Porque Jesus sabe que o verdadeiro problema do mundo só pode ser resolvido com a pregação do evangelho. E é assim que o reino de Deus se expande. Quando nós pregamos o evangelho e pessoas vêm a Cristo, o reino de Deus está em expansão. Com isso, eu não quero dizer que a igreja deve viver alheia à política. Eu já disse que nós somos cidadãos desse mundo e, como cidadãos desse mundo, nós devemos participar da vida política do nosso país, podemos manifestar as nossas opiniões, podemos até mesmo nos candidatar a cargos públicos, temos esse direito. Mas, como igreja do Senhor, a nossa influência é muito diferente. Nas palavras do escritor Philip Yancey, a influência da igreja é como uma força secreta que opera de dentro para fora. Jesus nunca falou de uma igreja triunfante partilhando poder com as autoridades. As próprias metáforas que Jesus usa para falar da igreja indicam que a influência da igreja é a luta de uma minoria contra a oposição contra o reino deste mundo. Jesus falou da igreja como ovelhas entre lobos, como uma sementinha numa horta, como fermento na massa do pão, como sal no alimento. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nós encontramos uma advertência muito severa. Timóteo diz que nós não devemos nos envolver nos negócios desta vida a ponto de nos esquecermos qual é a nossa verdadeira luta, a ponto de nos esquecermos a quem nós realmente servimos. Nós não devemos investir tanto no reino deste mundo e negligenciarmos a nossa tarefa de apresentar às pessoas um reino diferente, um reino que é baseado na graça e no perdão de Deus. C.S. Lewis disse que quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram aqueles que mais pensaram no porvir. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Por isso, nosso olhar tem de estar no porvir. Nós nunca podemos nos esquecer a nossa condição de peregrinos nesse mundo. Eu quero finalizar essa breve reflexão com 3 pontos. Em primeiro lugar, com tristeza, nós temos visto nas redes sociais crentes que estão se agredindo mutuamente por divergências políticas e agredindo também outras pessoas. Para eles eu deixo o pensamento, mais uma vez, de Philip Yancey, que diz: com Jesus eu aprendi que, seja qual for o ativismo em que me envolvo, não devo expulsar o amor e a humildade, caso contrário, trairei o reino dos céus. Em segundo lugar, os que colocam as suas esperanças em ações políticas ou em políticos ficarão frustrados, porque políticos são homens falhos e o governo deles é temporário nessa terra. E, finalmente, eu quero dizer a você: continue olhando para o porvir. Não coloque os seus olhos nesse mundo. Coloque a sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo, porque fora dele não há salvação. Que Deus nos abençoe.